iniciar a gravação, né? Então, meu muito boa tarde para todo mundo que está participando aí de mais essa troca de experiência aqui, né? Para a gente falar um pouquinho mais assertivamente da linha diesel e saber como é que a gente pode tratar, como é que esse mercado se comporta e como é que a gente pode tratar, né? Então vamos lá, sem mais delongas. De novo, gente, partindo do básico, tem que estar sempre vocacionando isso. Para os veículos pesados também é importante que exista essa mentalidade, né, de que a gente tem na função do lubrificante limpeza, esfriamento, né, selo hidráulico, vedação e lubrificação, tá? Aqui uma estrutura de como é que funciona em cada parte, né? Onde é que estão assim, os elementos de limpeza, onde a gente precisa, onde estão os elementos de esfriamento, onde estão os elementos de vedação, que normalmente são aqui no cilindro, né? Nesse caso, e o elemento de lubrificação propriamente dita, né? Toda vez que a gente for falar, a gente vai passar por esses conceitos, porque é importante aqui que a gente fixe muito bem essas partes, né? E do mesmo modo, progredindo com o conhecimento a partir sempre do básico. Então, o que acontece aqui, gente? Diferença de conceito geral. Importante a gente também medir isso, né? Dos caminhões para os autos, né? Como é que muda? Então, nos caminhões a gente precisa sim de lubrificante que tenha maior durabilidade, né? Menor resistência, melhor resistência à degradação, né? Importante que a gente tenha isso em mente. O óleo diesel tem uma outra concepção do que o óleo para motores a gasolina e álcool, bem diferente, né? A reserva alcalina é de extrema importância. Então, quando a gente olha num boletim técnico lá e às vezes vê a letrinha, né, os TBNs ali da vida, quanto maior esse índice, gente, mais fácil a neutralização dos gases que acontecem na combustão, né? Então, o TBN do diesel é maior que o do veículo leve, né? E a proteção realmente contra desgastes, porque é um motor que ele faz o quê? Ele exerce força, né? E é um motor que tem potência no sentido de quanto ele exerce de força, mas baixa velocidade. Então a gente trabalha com um maquinário basicamente desenhado para força, né? E isso tem que ter também uma resistência muito grande dos elementos que estão dentro desse motor. É por isso que o veículo diesel ele tem exigências diferentes, né? Pensem nisso, né? Você consegue correr com o cachorro, né? Mas se você quiser fazer força bruta, você vai puxar com um boi, um cavalo, né? Então, é basicamente o conceito aqui, né? São aplicações distintas, né? Coisas diferentes aqui. Aqui um impacto das vendas na Europa, né? Isso aqui é um diagrama só para a gente comparar a Europa e Brasil, mas lá também, ó, em termos de número de venda, né? Porcentagem, esse número é 2017. O maior vendedor de caminhões, né? A Mercedes, depois Volvo, Renault e depois a MAN, né? Aqui no Brasil muda um pouquinho esse cenário, né? Continua a Mercedes na frente, a MAN vem para segundo lugar, depois a Volvo e a Renault quase não aparece aqui, mas é importante a gente ficar de olho aí na Renault, porque podemos ter um crescimento a médio e curto prazo aqui no Brasil também, né? Dessa, desse fabricante. E vamos falar para frente deles também do tipo de normativa que eles têm, né? Que o quanto é importante para a qualificação do óleo dentro do motor. Vamos lá então, gente. Tendência geral do setor, né? Como é que isso está caminhando? É importante a gente também estar de olho nisso, porque esse movimento, apesar do mercado brasileiro ter ficado estagnado durante muito tempo em relação a essas evoluções tecnológicas, elas já começam a dar sinais, já deram alguns sinais, né? Mas o evolutivo disso, ele de fato, é muito importante a gente prestar atenção, porque são passos que a gente vai dar daqui para frente, ou ficar atento a novas oportunidades de mercado, né? Vamos lá, tendência principal, né? Estão ligados a ganho de combustível, emissões e a duração dos motores, né? Cada vez trabalhos mais severos de longa duração, né?
A economia de combustível, sempre olhando eficiência, né? A máquina com maior eficiência, obviamente, vai trazer para a gente mais economia. E as emissões propriamente ditas, que são o princípio aí dessas alterações todas que a gente tem feito em termos de tecnologia, né? Para qualquer tipo de motor novo, né? Todas as novas regulamentações, todas as novas é, tendências que aparecem têm muito a ver com o conceito de emissões, né? Uma preocupação muito grande dos fabricantes e sistemistas. Então vamos lá, o que a gente tem aqui no sistema de pós-tratamento, né? Eu vou falar um pouquinho mais deles, né? Mas aqui o catalisador, né? O, o EGR, filtro de partícula, né? Todos eles aqui, todos os tipos aqui de, de controle de pós-tratamento estão ligados a uma matriz evolutiva e estão ligados também a um nível de controle voltados a emissões. Alguns fazem reaproveitamento de gases, né? Alguns têm só a própria, como o catalisador aqui, né? É a própria reação dele para liberar gases mais específicos. Eu não vou entrar em detalhes de funcionamentos aqui, tá, gente? Mas é mais de forma ilustrativa, né? Que a gente lidar basicamente todo dia com esses tipos de, de sistemas, né? O sistema de 3 vias, né? Também é um sistema de catalisação. O sistema mais comum, né? Que é o EGR, que eu acho que é o que a gente comumente mais vê, né? Que é um recirculador de gases, né? O filtro de partícula, que está vindo com muita força para as próximas evoluções, porque tem se mostrado mais eficiente num nível de aplicação. A gente já pode notar ele nos veículos leve a diesel com um avanço maior, né? Tanto que aqui cabe um comentário que já tem filtro de partícula inclusive para sistemas de gasolina, tá? Vão aparecer novas normas aí vocacionadas para esse tipo de sistema. E o sistema de redução, né? Um SCR, que aqui nesse caso é o uso de Arla, por exemplo, é o mais reconhecido, né? Então você insere o ar lá dentro do sistema, na hora da exaustão, isso faz um controle do tipo de gás que você vai mandar para a atmosfera, né? Vamos lá, passando isso, gente, qual a outra tendência, né? A tendência que a gente tem aqui no Full Economy, aquele era sobre tratamento de gases, né? Então, aquilo emissões. Aqui a gente entra em Full Economy. Full Economy, inegavelmente, a gente começa a tratar de novas viscosidades, então já é possível a gente ter aí acesso a viscosidades como 530, 1030, né, para caminhões. Isso não é nenhuma novidade. E as próprias normas já começam a eliminar aqui diminuir, né, o HTHS que tem a ver com o nível de economia de combustível. Então, existe um limite, talvez a gente não saiba ainda qual que é esse limite de viscosidade, mas sempre que a gente abaixa a viscosidade, a gente está falando de ganho de eficiência dentro do setor. Para vocês terem uma ideia, esse é um gráfico de um fornecedor de aditivos, né? E ele acompanha as tendências, né, de evolução. E para vocês terem uma ideia, hoje, né, que se a gente comparar o azul é 2016 e o laranja é 2025, né? Como é que eles estão vendo em termos de viscosidade, né? Então, uma queda brusca em cima do 1540, né? Quase que pela metade aqui, né? Para até 2025, eu vou falar depois como é que isso vai ser no Brasil, né? Então cai de 15,40, vai continuar existindo, obviamente, mas cai. O 10 alguma coisa, que pode ser aqui 10,30, 10,40, tem um incremento maior aqui, né? Quase que igual ao que está hoje, mas uma tendência muito grande para a subida dos 5,30 e algumas outras baixas viscosidades que a gente não sabe quais poderão ser ainda, se de repente 5,20 ou 0,20 ou 0,30, sabe-se lá o que, né? Para o mercado de diesel. Então, assim, existe uma continuação nos estudos para essas progressões de full economy, né?
e com isso as tecnologias dos motores também vão se adaptar, sejam em tratamento de gases, sejam em, em outros elementos que possam se embutir dentro desses caminhões. E, obviamente, quem vai pagar o pato aí são os lubrificantes, né? A tendência tecnológica é subir em cima dos lubrificantes. Seguindo um pouquinho mais para frente, né? A tendência de duração é o prolongamento da vida útil, né? Aqui é importante dizer que a gente já teve aí bastante incremento de tecnologia dentro dos motores, né? E eu acho que principalmente os compressores aqui, sistemas de tratamento, compressores e obviamente o tipo de injeção que tem mudado, né? Injeção direta, injeção indireta, injeção mista. Já temos aí veículos com injeção mista, né? Em baixa ela é indireta, em alta ela é direta e há um controle disso conforme a movimentação do veículo. Mais fácil a gente observar isso em veículos leves, né? Mas já tem também para veículos pesados. Enfim, né? E a qualidade dos combustíveis também, a gente tem uma alteração bem grande aí quanto a essas durações, né? Então a gente está de olho nos três cenários que movimentam esse mundo aqui de diesel, né? E no mercado brasileiro, como é que a coisa anda? Isso aqui eu queria chamar a atenção de vocês, para, né, chamar a atenção de vocês mais uma vez, para que a gente possa acompanhar, né? O que acontece aqui, gente? Fala-se muito do 1540 como mercado brasileiro, porque é a norma, não é a norma mais vigente, e vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Olha só como é composta a nossa frota, né? Aquilo que pensam que a gente tem uma frota de caminhão muito velha, quem pensa dessa maneira está redondamente enganado, né? A gente tem aqui 20% da nossa frota com caminhões de 2014 para frente, né? E os outros 55% da nossa frota são caminhões de 2004 para frente, mas a grande maioria dessa frota, a gente pode pegar aqui, ó, pelo menos de 2009 para cima, e podemos considerar que esse com esse, pode nos dar aí mais 50% da frota vocacionados a veículos que estão de 2010 para cima, né? Ou 2009 para cima. Então a gente não tem uma frota tão velha assim quanto a gente costuma gritar para os quatro cantos, né? Importante aqui lembrar, gente, que desse ano de 2012 para 2013 aqui foram onde vieram as grandes transformações, principalmente das normas, que eu vou passar aqui para vocês para frente. Por isso que o incremento de venda foi maior e teve mais facilidade ao crédito também, né? Então vamos lá, acompanhando a tendência dos euros, né, gente, que é o controle de emissões, euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, que agora a gente já está no 6, o Brasil também adotou alguns padrões de norma pelo CONAMA, né, e com a norma chamada PROCONV, né, mas com a resolução de controle ambiental do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então o que acontece? Em 2012, né, entram em vigor o Euro 5, né, como mínimo de qualidade, requisito de qualidade aqui. O Euro 4 nem chegou a ser instituído pelo P6, né? A gente foi direto pelo P7, o Proconv P7. Então, desde 2012, a gente já tem tecnologias de Euro 5 aqui aplicáveis no Brasil e a gente vem tratando a frota como nada, né? Como se fosse uma frota Euro 3 ainda, Euro 2, né? Então, vai um pouco também dessa organização e dessa disciplina que a gente precisa dar para o mercado, né? Esse guia, né? Inclusive é um dos temas que eu vou falar na palestra de sexta-feira, né? De ensinar o mercado a comprar, né? Não fazer a venda, não é fazer venda, é ensinar o mercado a comprar. E essa é a grande magia do negócio. Por quê? Se a gente fosse obedecer essas normas, a gente estaria com uma frota melhor, uma qualidade de ar melhor e um nível de desempenho melhor dos maquinários. Hoje a gente acaba tendendo a sempre cair na história do mais barato, põe qualquer coisa que serve e tudo mais, e a gente vem só piorando isso, né? Porque, como eu falei lá na frente, os óleos têm uma exigência maior de economia de combustível, de menos emissões, de maior durabilidade nos caminhões, e a gente vem fazendo sempre o contrário, né? O que a gente faz com o mercado em si, na venda de lubrificante, acaba sendo o contrário. E olha outra coisa que é importante vocês estarem atentos, gente.
Nós já estamos aqui em 2020, tá? Isso aqui foi 2012. Em 2022, em 2023, vai vir uma nova regulação totalmente voltada a Euro 6. E aí não tem desculpa, né? Realmente mudam-se todos os critérios. Não dá mais para ser aquela normativa de qualquer óleo serve. Os motores vão mudar, né? Já mudaram, na verdade, mas agora de 2022 a 2023 vai ter uma grande mudança vocacionada para Euro 6, que vai ser o tal do Proconv P8. Certo? Então vamos lá. Como é que funciona aqui de novo, gente? Só sendo um pouquinho mais, né, preciso aqui do que a gente precisa fazer com os produtos. Vamos lá, de novo. O básico de qualquer norma é o API, só que o API e a CEA, né? Isso não dita só isso, né? Isso não regula o mercado por si só. Eu não tenho o nível de qualidade que eu preciso para todos os equipamentos só porque ele é API, por exemplo, né? Então, a partir do API eu consigo as demais normas. É isso que acontece. E é isso que a gente vai ver aqui para frente. Então, a API evolui, né? Nesse caso, a gente já passou para frente, então ela começa em CA lá em 1964. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, olha só. CH4, que a gente ainda ouve no mercado, ela nasce em 1998 e morre em 2002. Por quê? Em 2002 entra em vigor o CI4, né? Então, em 2002, gente, estamos falando de uma norma API que a gente está sustentando ela por 18 anos, né? Então, vamos lá. Em cima disso vem a CJ4, de 2006, que não embalou no Brasil, realmente não teve abertura. E aí a gente vai um pouquinho mais para frente com duas divisões dentro da norma API, que é a CK4, né? Então, sempre evolutivo, de novo, né? Um CI é melhor que um CH, um CJ é melhor que um CI, e um CK é melhor que um CJ, que um CI, que um CH, tá? E nesse caso, a API também abriu um novo precedente aqui, que são baixas viscosidades, que é uma norma nova, chama FA4, ok? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que já evoluiu isso, e a gente está lá ainda onde? 2002 e tem gente brigando no mercado por causa de 1998. Então, bom, vamos lá, né? Precisamos de algo mais, só a API não resolve nossos problemas, né? Aqui para vocês terem uma ideia em nível de desempenho, né? Aqui no fundo, o azulzinho, o azul mais o cinza, perdão, o azul, perdão, né? O azul é o CI4. O cinza que está embaixo do amarelo aqui, que eu estou contornando, é o CJ4. E aqui o FA4, a nova norma em cima do CK, principalmente voltada à compatibilidade, que é muito parecido com o CJ, mas com um nível de full economy muito mais direcionado para a ordem de eficiência, né? Bom, além do API, a gente ainda tem a ASEA, né? A ASEA é uma norma dos construtores europeus. Para mim, no caso do diesel, considero ela muito mais relevante que a API. Elas são complementares em alguns pontos, mas para vocês terem uma ideia, um teste de API são feitos, se não me engano, com 7 elementos e com a CEA, se não me engano, são 12 elementos, né? Então vamos lá, como é que divide isso, né? Estamos aqui entre E4, E6, E7 e E9. O que isso significa? E9 e E6 são baixo teor de cinza, principalmente voltado para os caminhões que já tem filtro de partícula incorporado, ok? O E7 e o E4 já são de teor de cinzas normais e aí são outros controles, outros tipos de exaustão nos caminhões. Aqui o E7 e o E4 é onde está a maioria dos produtos do mercado brasileiro e a maioria dos caminhões, nem todos, mas a maioria dos caminhões estão ainda com essa tecnologia E7 e E4. A CEA também deve fazer uma revisão de seus procedimentos e a gente deve ter novas categorias aí em breve também para óleo diesel, né? Aqui para vocês terem uma ideia, é importante a gente pôr em pauta, né, o que o E7, o E4, enfim, tem a ver nessa diferenciação, né, quando eu tenho um E7 ou um E4. Basicamente, o E4 ele tem uma evolução maior aqui em relação à proteção, né, e depósito em pistão, e o E7
mais voltada à corrosão e desgaste, né? Lembrando que elas também são complementares entre si, né? Então, se eu tenho um produto que é E4 e E7, né, eu tenho um maior nível de proteção dentro do motor, né? E associado a isso aqui, por exemplo, um API, né? E por aí vai. Aqui, para vocês terem uma ideia como é que é o comportamento do E6 e do E9, né? Por isso que são aplicados diferentes, né? Aqui, ó, sem vocação nenhuma para pós-tratamento, e aqui já totalmente vocacionado para pós-tratamento, né? Então, já direcionado para o uso de DPF. Aqui uma comparação do CI, né? Então, o CI ele é complementar em partes para o pós-tratamento, mas ele fica devendo bastante aqui, principalmente no depósito de pistão, depósito em pistão, né? Aqui um pouquinho dos problemas que a gente pode identificar, os colegas aí que não sei se hoje a gente tem convidados de oficinas ou pessoal que trabalha com autopeça também, deve ver muito isso daqui, né? Então, desgaste, quando a gente fala de desgaste em pistão, né? Alguns dos exemplos, formação de borra, depósito em válvula, né? Desgaste no came, compatibilidade conjunta. Por que compatibilidade conjunta? Se a base do produto não for boa o suficiente para resistir ao suporte de trabalho, quimicamente não for, vamos dizer, compatível esse lubrificante, né? A gente pode sim ter corrosão e deterioração de juntas e vedações, tá? Isso é muito importante salientar. Então a qualidade do óleo também interfere nisso, tá? Muita gente fala, às vezes bota a culpa só na peça, né? E na verdade o óleo está contribuindo para um desgaste acelerado quando é de má qualidade. Voltando, no resumo das especificações, então, a gente vai ter APIs, as CEAs, e em cima disso a gente vai ter as outras normas. E aqui vale destacar, de acordo com aquele quadro de vendas, né, quais que são relevantes aqui para o nosso mercado e por quê, né? Mercedes, obviamente, né? Volvo e MAN disputam aí espaços interessantes no nosso hall de vendas. Renault, não temos venda, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui por causa do nível de extensão que tem as normas da Renault. E a Scania, que também é relevante para o nosso mercado, né? Iveco tem alguma coisa, a DAF começa a crescer também, né? Cummins por causa de alguns motores, né? A IMTU mais para motores geradores, Caterpillar para maquinário pesado, Detroit Mac tem pouco no mercado brasileiro. Então vamos lá, gente, alguns exemplos relevantes aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha só isso aqui. Em cima do API e do ACEA, a gente define um nível de conhecimento básico que aquele produto tem que ter, legal? E por que é importante a norma dos montadores? Importante por causa disso aqui, gente. Olha só. Nenhuma norma, ACEA ou API, fala sobre quilometragem, durabilidade do produto. Porém, as normativas de cada construtor, né, cada fabricante, ela sim tem uma referência muito clara sobre as quilometragens. Então, por exemplo, né, vamos lá. Eu tenho aqui um Mercedes, eu tenho uma MB 228.3, né, que é a norma da Mercedes. O que isso significa, gente? Caminhões sem filtro de partícula. Eu tenho aqui os modelos que eu posso usar. Esses modelos já estão direcionados, né? Até Euro 3 aqui tem, então atende, né? Funciona para eles. Euro 4 e 5 também funciona para eles. E com filtros de partícula também, né? E dá uma quilometragem aqui de 45 mil quilômetros. Sugerido para troca, né? Você fala assim, mas não vai tudo isso. Sim, pode ir. O que eles falam, e isso a norma europeia, uma convenção europeia, na verdade, direciona porque a gente tem uma qualidade diferente de combustível, de asfalto e de condutor. Então, normalmente, eles reduzem essa quilometragem aqui para 1/3, né? Então, essa norma, por exemplo, aplicada a países da América Latina, ela cai para 1/3 de durabilidade. Mas vamos ver o pior que isso, né? Se eu não respeito essa norma e tenho, por exemplo,
não ligo, né? Eu não sei, por exemplo, se aquele óleo realmente suportaria qualquer outra quilometragem, né? Tendo essa norma, aí sim eu posso garantir que ele está dentro desse parâmetro. Agora, olha que interessante, quando eu mudo a norma, né? Você fala assim, mudou um númerozinho, né? 228.5, que a gente tem produto para isso também, né? 228.5, só pelo fato de trocar a norma e o produto estar especificado de uma forma diferente, ele já vai para 100 mil quilômetros, gente. Ou vai dividindo isso aí sim a gente está falando de 35, 40 mil quilômetros fácil rodados aqui. Então, essas normas garantem efetividade para os motores que foram desenhados, e por isso a importância. Vamos dar uma olhada mais em algumas delas, né? Olha aqui em termos de perfil, gente, quando eu olho a 228.3 e a 228.5, faz muita diferença dentro de um motor isso. É importante a gente começar a olhar isso por dentro, olhar isso como característica e benefício, né? Porque eu tenho essa característica 228.5 que me dá esse benefício, né, de rodar mais quilometragem, assegurado pela norma. Vamos ver o que a MAN fala, né? A gente tá, então vamos lá. A maioria dos produtos estão aqui classificados entre 3275 no mercado brasileiro, já fala de 60 mil quilômetros. Então, se eu tenho essa norma, já estou associado a uma quilometragem maior, né? E a 3277, né? Que também já servem para os dois mercados, né? Motores mais antigos, desde o Euro 1 até Euro 5, já vai para 80 mil quilômetros, né? Ou seja, eu tenho uma especificação diferente para tratar dentro do também de quilometragem daquele motor. Nível de qualidade, vamos ver como é que fica aqui no gráfico, né? 3277, 3275. Então já tem uma melhoria aqui, principalmente no depósito de pistão, né? A VDS da Volvo, olha isso, cara. VDS 3 já fala de 100 mil quilômetros. VDS 2 fala de 60 mil quilômetros, mas associado a Euro 3, né? Então aqui já associado a Euro 4 e 5. E a VDS 4 associada a Euro 6, 5 e 6. Então, vejam, essas normas elas acabam trazendo bônus dentro dos produtos, né? Aqui um pouquinho do gráfico também da VDS, vou deixar claro para vocês. E aqui a Renault, que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha isso aqui, gente. A Renault, ela tem um requerimento mínimo para poder fazer a validação dela, né? Por exemplo, eu não tenho validação Renault se eu não tiver pelo menos uma CEA e a Volvo associado. Nesse caso, o VDS 3 para 60 mil quilômetros. E o RDX, né? Tem que ter o ACEA E4, o E7 e o VDS 3. E aí também 100 mil quilômetros de garantia. Então prestem atenção nos produtos quando tem a referência da Renault, gente, porque realmente tem um nível de qualidade mais acentuado. Vamos obedecer sempre as trocas que o motor recomenda, né? Mas o motor recomenda, junto com a norma, a gente tem a garantia de que aquilo está sendo de fato executado e projetado para aquele uso, né? Então, volto a falar para vocês, não é a API que paga durabilidade de motor, e manutenção de motor diesel costuma ser cara, né? Além do caminhão parado, que é o mais caro do processo, né? A execução de uma manutenção de motor também é muito cara. Aqui só um pouquinho para vocês verem como é que fica a, a, a norma total, né? RDR 3, a RXD e a RLD2, ok? Então prestem um pouquinho de atenção nessa norma da Renault quando tem, porque ela faz diferença no produto. Então como é que a gente está inserido aqui no projeto da Repsol com os produtos que a gente tem aqui no Brasil? Olha só, a gente tem basicamente para o mercado diesel 4 produtos, 5 na verdade, né? 3 para a linha pesada e 2 para a linha leve, ok? Como é que isso funciona, né? Como é que a gente tem como é que a gente posicionou esses produtos? A gente tem um produto que é um CJ4, tá bom? Esse produto, ele como eu disse, não tem muita influência dentro do mercado brasileiro, mas é um produto que pode ser upgrade para quem quer fazer trabalhos mais associados a custo-benefício. Por quê, gente? O índice de viscosidade dele é alto, para uma relação diesel, alto, é normal, né? 135, mas é um normal de nível alto, né? TBN 9.2, e ele tem aqui, por exemplo, ó, RDL4, que é aquela norma que a gente falou de 100 mil
que tem que ter associado outras normas da VDS, por exemplo, né? Então ele cumpre VDS, está aqui, ó, Volvo, né? Cumpre Mercedes, também é um ASEA, é API e é ASEA. Nesse caso ele é um E7 E9, tá? Motores com e sem filtro de partícula. Esse produto a gente tem, ele é de base mineral, ok? Mas esses níveis de qualidade dele atendem requisitos de grandes fabricantes e dão grande durabilidade nesse motor, né? Mas como eu falei, o CJ não teve muita penetração nesse mercado, mas só para vocês conhecerem que a gente tem. Aqui para vocês terem uma ideia como é que fica a característica do produto com as normas se complementando, né? Como é que é um E9 com CJ4, com Mercedes, com Volvo e com Caterpillar junto, né? Nosso outro produto, e esse sim é top de mercado, porque TBN altíssimo, ou seja, a carga alcalina dele é extremamente alta, né? O índice de viscosidade dele também, né? E aqui sim a gente está falando de um ponto muito positivo, porque ele suporta mais temperatura e toda vez que eu trabalho com menos temperatura dentro do motor, eu estou dando mais eficiência e mais economia para esse motor, né? É um API C4, CI4, é uma ASEA E4E7, e aqui eu chamo a atenção para duas normas, tá? A 228.5 da Mercedes, muito relevante para o mercado brasileiro, e a 3277 da MAN, que era basicamente de 2012 para frente, deveria ser a norma utilizada em todos os veículos MAN, e que pouca gente observa e pouca gente dá atenção. Junto com isso, ele também tem a RXD da Renault, que eu falei para vocês. Veja quando o produto tem a norma da Renault, realmente tem uma carga de aditivo interessante, ok? Então esse é um produto sintético, é um produto para a gente fazer boas relações de custo-benefício, porque ele tem muito a oferecer, muito. Dentro das aplicações que a gente já tem, a gente costuma observar economia de combustível, economia no nível de remonta muito grande e aumento no nível de troca, proteção a partes internas com muito mais eficiência, proteção aos sistemas de turbina, né, que normalmente forma lodo, óleo de má qualidade, fica ruim, dá refluxo, enfim. No caso do óleo sintético, como você trabalha com motor mais leve por causa de uma baixa temperatura, as turbinas também trabalham de uma maneira mais eficiente. Então você tem um ganho geral nas aplicações. É muito interessante trabalhar para quem quer fazer custo-benefício ou fazer um bom estudo de caso, sair de um óleo mineral para um óleo sintético, nesse caso ainda mantendo sim o API CI4, né, mas trazendo para o cliente aí outras normativas de maior rendimento, além da base sintética. Muda-se totalmente a história, gente. Sair de um produto mineral para um produto sintético em caminhões, você basicamente tem um caminhão novo na mão. Tá? Muito disso ligado à temperatura de trabalho. Lembrando aqui, gente, que isso não isenta as manutenções, por exemplo, em filtros, em sistemas auxiliares. Tá? A gente está falando da troca do lubrificante, que pode ser estendida também de acordo com a norma que for obedecer aqui. Realmente tem um ganho muito grande em aplicar esse tipo de produto. Bom, bora para frente. Aqui é como é que fica um pouquinho essa história do Urban, né? O 1040, ele é um 1040, não é um 1540. E é sintético. E como é que ele fica em termos de características aqui, né? Olha como aumenta o nível aqui de Full Economy no pacote de básico deles. Ok? Pacote de aditivos, perdão. Nosso outro produto aqui, que é um CI4 também, né, mineral, com as aprovações formais, então com índice de viscosidade também mais alto, né, o TBN também bem mais carregado, né, porque vão ter uma reserva alcalina maior aqui, então eu suporto mais tempo esse produto em uso, né, posso fazer teste comprovado, a gente tem testes comparativos com outros fabricantes e a gente tem ótimos resultados em termos de performance, durabilidade, remonta e economia de combustível, tá? Se comparado a outras marcas. Ele é homologado 228.3 e MAN 3275 e também tem aqui uma Renault RLD2, tá? Então assim, é um produto extremamente robusto, gente. Também é um produto para combater frente a frente grandes marcas no mercado com benefícios, tá?
Então, deem mais atenção ao que esse produto tem como de característica para que tipo de benefício ele vai trazer para o teu cliente, porque ele não é só mais um CI4, tá? Ele é um baita de um CI4, ele é um baita de um mineral 1540, né? E vender esse valor como realmente ele consegue entregar, né? E aqui a característica dele, como é que ficou, como é que ele fica montado, né, com as posições adicionais dele. E temos aqui o nosso produto mais simples, vamos chamar assim, né? Esse sim é o produto que a gente tem menos qualificações, assim, nem tão menos assim, né? Que nele ainda a gente tem uma referência MAN de 3275, tem Cummins, tem uma ACEA, tem uma Volvo, né? E tem Caterpillar. Por que a gente lançou esse produto? Justamente para o mercado que demanda pouca eficiência técnica ou pouca exigência técnica, tá? Não quer dizer, esse produto, na verdade, ele só não tem homologações formais, gente, tá? São níveis de qualidade que ele tem aqui. Também é um 1540 mineral, um CI4, mas a gente lançou ele para não degradar o THPD. O THPD é um produto top, mineral premium, né? E o turbogrado é um mineral sem homologações formais. Essa é a divisão que a gente tem aqui, tá? Um com homologação formal, o outro sem homologação formal. Aqui é um pouquinho do nível de desempenho dele. E os produtos sintéticos para a linha leve, vocês já devem conhecer também, que são para filtro de partícula, 530, a gente tem dois. Tem o turbogrado, que é feito aqui no Brasil mesmo, né, 530. É com DPF, é um C2, C3, leva junto dele uma Mercedes 229.3, 31. E o Rogério está perguntando aqui, turbogrado na embalagem litro? O C3 sim, o 530 sim, o extra não. A gente, se tiver muita demanda para isso, beleza, mas basicamente a gente tem balde e tambor dele, ok? E aqui, gente, o outro para a linha leve que a gente tem também, lembrando, né, é o 504, 507, 530 também, mas esse é importado e ele vem com outros adicionais, e aí eu chamo a atenção para vocês aqui também, 22951, já um nível acima, e o Porsche C30, que é uma classificação interessante para o mercado brasileiro, a gente tem bastante demanda para essa homologação e vale a pena trabalhar em cima dela, porque a gente tem carta da Porsche e tudo mais. Então aqui é um pouquinho de como é que fica a nossa classificação, né, em termos de performance. Aqui, obviamente, por ser veículo leve, está em destaque. Nosso produto top para isso seria o HPD, né, o 1040 sintético, alto rendimento, enfim, realmente um produto vocacionado para um público onde está orientado realmente para o que o mercado precisa, que as máquinas precisam e não só para o mercado mineral básico, né? É um produto para fazer custo-benefício, né? Aqui, na questão dos dois minerais, dos três aqui minerais que a gente tem, então, o CJ4, que é o Mid-SAPS, 1540, o THPD 1540, que é o CI4, cinzas sulfatadas normais, e o turbogrado, que aí já no nível, uma gama mais básica, sem as homologações formais. Nesse caso aqui, todos esses são homologados formalmente. Ok, gente? Esse é o cenário geral. Eu queria aqui ainda, né, passar um pouquinho de como é que fica mundialmente o nosso portfólio, né? Então a gente não tem só isso. Queria mostrar aqui que a gente tem algumas outras linhas complementares fora que a gente pode sim trazer conforme a evolução do mercado. Chama atenção para vocês aqui que a gente já tem 530 pronto, né? Temos produto de Scania, enfim, né? Na linha de mid-SAPs, né, que são os filtros de DPF, também temos aqui, então já tem um mineral no Brasil, mas a gente também tem linhas de alta performance aqui, tá? 1040 inclusive, 530. Então a gente já está para frente nesse mercado, né? Aqui, ó, tá vendo? CK4 a gente já tem também. Havendo a necessidade de vocês em relação a esse mercado de abertura, a gente pode sim ou trazer ou jogar isso dentro de um projeto local, né? Só para vocês terem uma ideia de como a gente já
olha esse complemento de linha geral, né? Aqui uma visão geral de até onde a gente atende, né? Então aqui todos para Euro 6 já tem uma gama de produto desenhada, né? Basicamente o que a gente tem aqui de controle, todos atendendo o Euro 4 e 5, em sua grande maioria, né? E já preparados para o mercado do Euro 6, né? E longos períodos de drenagem aqui, né? Então, assim, períodos mais longos para a troca da troca do óleo em si, né? Durar mais tempo dentro do motor sobre condições brutas, né? Auxiliar a essa linha, a gente sabe que quem tem caminhão não usa só óleo de motor, né? Eu fiz questão de anexar aqui para vocês as oportunidades que a gente tem. Aliás, isso é importante para todos os mercados, gente. O cliente que compra para a gente um único produto, ele não trabalha com um único produto, né? Ele tem outras aplicações e vale a pena a gente investigar para saber como é que a gente pode auxiliá-los, né? Então tá aqui. A gente tem no nosso portfólio de transmissões e diferenciais aqui, ainda existe alguma coisa de um Dexon 2D, né? Mas isso deve sair fora do mercado para aplicação em transmissões e ficar única e exclusivamente vocacionado para aplicação em direções, tá? Isso foi da resolução 804 que saiu em dezembro do ano passado. Ainda se pode vender para esse mercado, mas até dezembro já não se pode mais, tá? Por isso a nossa decisão de trabalhar basicamente só com a TF3, né? Temos também aí um GL5 8090, 85 140 e GL4 80W e GL4 90. Lembrando, gente, que recentemente a gente lançou um produto para moto, que é para moto. É um GL4/5 75W. Para quem precisar dessa aplicação, o produto atende, tá? Apesar do frasco vir de moto. E do nosso portfólio de sintéticos aqui, né, principalmente para a área de transmissão pesada, a gente tem o ATF3 nosso, que é um semi-sintético, é um Dexon 3H, com Ford, com Allison C4, CAT TO2, tá? A C4 e a TO2, gente, são totalmente vocacionadas para transmissões pesadas, tá? E, obviamente, o nosso queridinho aqui é um GL5 autoblocante sintético 7590. Vale complementar que a gente tem também o ATF6, tá? E ele, para algumas aplicações, já são requeridas dentro do mercado de pesados também, ok? E aqui, gente, eu volto a falar dessa foto, porque é um pouco da realidade que a gente tem no nosso mercado, mas se a gente deixar, a gente se contamina, né? Vamos lá. O que essa foto representa, né? Essa foto representa o seguinte, gente. Se eu atender ou se eu não der informação suficiente e o cliente também não der informação suficiente, eu não construir essa relação de informação, o que acontece? Eu vou ligar e falar assim, ó, solda a flange no tubo para mim. E aí eu posso ter esses dois resultados, né? As duas flanges estão soldadas, não estão? Vocês concordam comigo que as duas estão soldadas? Mas se eu der requisitos a mais para a execução desse serviço, eu posso ter duas coisas diferentes, né? A exemplo desse tipo de solda, onde eu falo, olha, eu preciso de uma flange soldada com um acabamento de encaixe que entre num ângulo de 45 graus numa flange sem ter interferência da solda, ponto, né? Então é basicamente isso que acontece no mercado geral, mas no mercado de diesel parece que é pior, né? O cara te liga e fala, eu quero um 1540. E às vezes nem fala o resto, você não sabe nem se é para motor diesel. Às vezes ele fala, eu quero um 1540 para diesel. Beleza, já tem um pouco mais de informação. Mas que caminhão que é? É Mercedes, é Volvo, é Scania? A gente não pode tratar melhor essa informação? A gente não pode vender com mais qualidade para poder indicar o produto? Senão a gente vai sempre responder isso. Eu quero 1540 mais baratinho, mais baratinho, mais baratinho. Gente, barato vai sempre ter. Agora, qual é a função desse cara? Só repor o nível de óleo ou ele precisa da máquina trabalhando, né? Então é um pouco desse conceito que a gente queria passar para vocês com a linha de lubrificante diesel, né? Hoje eu acelerei bastante aqui para não tomar muito tempo de vocês, mas eu deixo agora aberto para a gente tentar fazer alguma discussão, se algum tópico
aqui vocês queiram mais explicação, mais diferenciação, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, tanto por microfone ou por escrita, né? A gente pode discutir aí. E desde já o meu muito obrigado pela participação de todos aí, de mais esse tempinho, mais esse recordatório do mercado diesel aí, para a gente mudar um pouquinho esse conceito do mercado e ter mais argumento do que a gente pode ter ou não diferente para oferecer para os nossos clientes. Beleza? É isso aí, obrigado. Ah, o Rogério está lembrando aqui também, a gente tem mais dois produtos importados, né? E também são sintéticos, que é um 7590 FE, inclusive homologado pela ZF, para Full Economy e Long Drain, que eles são FE e LD, os dois. Né? O 7590 e o 7580. Os dois têm homologações para FE, que é Full Economy, e LD, Long Drain. Vamos lá, mais alguma pergunta, pessoal? A inscrição TBN do rótulo significa o quê? O TBN, na verdade, é uma característica de reserva alcalina, né? Total Neutral Basis, se não me engano. Vou até pegar, Nuno, você pode me ajudar na tradução do TBN aqui? Total Base Number. Mas eu já vou confirmar. Eu acho que é Total Base Number, é o número total No de fundo, base. no fundo, aqui o mais importante que o nome é qual é a função que tem a ver com o uso continuado e muito mais intenso que um caminhão tem em relação a um carro leve, não é? Em que o esforço de neutralização do ácido no lubrificante tem que ser maior, não é? Sim, quanto maior esse número, mais resistente o produto é em relação à agressividade que existe dentro do funcionamento da formação de ácidos que tem dentro da formação na combustão do diesel, né? Então, quanto mais próximo de 10, 11 esse número, por exemplo, ele tem uma qualificação, um suporte maior, ou seja, dura mais tempo, mantém mais tempo a proteção dentro do motor. É isso que, que tem a ver esse número, tá? Olha lá, é o número total de base, Total Base Number. É por isso que é o TBN. No fundo, o que é? A base é o inverso, ou o oposto, ou o contrário do ácido, não é? E tanto, quando nós definimos o que é o básico e o que é o ácido, é definida uma escala chamada escala de pH, em que quando tem 7 é neutro, quando tem menos que 7 é ácido, e quando tem mais do que 7 é básico. O ácido sulfídrico, por exemplo, um ácido muito forte, tem um número muito baixo, tem 2, 3. O vinagre, que é um ácido mais fraco, tem 5, 6. E, portanto, o lubrificante tem que ter uma capacidade de neutralizar esse ácido, que é dado por um fator de básico, não é? Então, o TBN, no fundo, é a capacidade que um lubrificante tem de neutralizar os radicais ácidos que são criados, é o ácido sulfídrico, o ácido nítrico, um montão de ácidos que são criados dentro do motor, não é? E que têm um efeito negativo sobre a parte metalúrgica do motor, sobre a parte de metal do motor, e um efeito também de contaminação do próprio lubrificante. E isso é possível medir, gente, sempre que a gente faz análise, né, principalmente no motor diesel, dá para medir a degradação do óleo através desse índice. Por quê? Toda vez que esse número cai abruptamente, ou você teve uma contaminação muito grande, ou a qualidade do óleo realmente não era a mais adequada, né? E esse número ele despenca, então ele passa de básico para ácido fácil. Ele cai para a faixa de, por exemplo, se você estiver trabalhando com um produto que caiu de 10 para 8, beirando 7, você já está condenando o teu motor, né? Porque ele não está neutralizando os ácidos, pelo contrário, ele está colaborando para uma aceleração, uma degradação acelerada desse motor. Dizem uma coisa, Silvio, já agora aproveitando o TBN.
Nós no mercado muitas vezes a gente é confrontado com a ficha técnica do concorrente, não é? Aham. Qual era a dica que você dava, por exemplo, estamos vendendo o nosso THPD e alguém diz, não, olha, mas eu estou usando este lubrificante que tem o TBN que é maior. Qual é a avaliação ou qual é o argumento que a gente pode usar relativamente ao número que vem lá do TBN? O que é que são números aceitáveis, o que é que são números baixos? Sempre que a gente tiver os números na casa do 10, 11, são números superiores, são números bons, né? Abaixo disso você já tem uma queda, uma menor resistência desse produto. Porém, é importante vocês também analisarem qual é o nível do índice de viscosidade que esse óleo tem, porque tem a ver com temperatura, então o TBN pode reagir com excesso de temperatura, ele tende a baixar, né? E outra coisa que é importante, gente, uma coisa é só a ficha, mas por quanto tempo esse TBN fica? Então é interessante não só explorar isso, mas na hora de fazer um comparativo, falar assim, olha, gente, tudo bem, TBNs parecidos, então não temos problemas aqui de fazer o teste, legal? Vamos fazer o monitoramento para saber em quanto tempo esse TBN suporta a operação da tua máquina? Porque assim, registrar um número em uma ficha é uma coisa. Esse produto realmente sustentar esses índices ao longo do uso é outra. Tá? Então, ficha por ficha, é importante sempre ter essas relações, né? Mas é importante também, quando a gente for fazer a propagação disso, né, verificar se isso que a concorrência indica, né, ela realmente se sustenta dentro do motor, e isso a gente acha com análise, é muito fácil de fazer. Né? O nosso a gente já tem algum certo estudo aí com alguns amigos que fizeram, que a carga de TBN, né, então o nosso TBN se mantém alto por mais tempo em relação a grandes marcas que estão aí no mercado, inclusive. Me diz uma coisa, o TBN, às vezes a gente no mercado vê caras utilizando óleo de leve no lugar de caminhão. Não é? E o TBN é uma das grandes diferenças entre o óleo da gama leve comparado com o óleo do caminhão. Esse argumento é um argumento que serve para desmontar esse facto. Não? Isto é, quando alguém diz, não, eu estou utilizando um 2050 da gama leve para pôr no caminhão e troco a cada 3 mil quilómetros. Não é? O TBN é exatamente a grande diferença entre o óleo de caminhão e o óleo de carro, porque o caminhão está sujeito a cargas acídicas superiores, não? Sim, e é exatamente o que dá a resistência, até porque você pode comparar efetivamente, né, o óleo de carro em termos de quilometragem das mais longas, ele nem sequer chega perto do que está desenhado o projeto do óleo diesel, do óleo para motor diesel. Então, realmente, essa carga de aditivo indicada, grande parte pelo TBN, essa reserva alcalina, né, ela sim faz toda a diferença no motor. Então, não é simplesmente ir lá e taxar preço, ou taxar isso, aquilo, é fazer trabalho realmente baseado em dado técnico. Isso no caso do THPD, no caso do UHPD, no caso do turbogrado, é mais uma oferta, mas também considerando que ele tem índices ali na grande parte em grande parte dos grandes produtos ele está dentro do mesmo padrão, então a gente pode dar um grau elevado para ele também de performance. Mais alguma pergunta, pessoal?